Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde a gente se encontra para falar sobre nós, olhar um pouquinho para dentro de si, refletir, trocar ideias e quem sabe assim mergulhar um pouco mais nesse universo interno, né, e oculto que somos nós. E para o nosso encontro de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o Willy Bergamin. O Willy está, nesse momento, comemorando seu 20º livro, né, Willy? Parabéns! Com um romance que chama A Pedra do Mundo, um livro fantástico. E é uma jornada, são 20 livros escritos, arte pura. É uma pessoa fabulosa que exala arte e profundidade em todos os atos e palavras. É incrível. Seja bem-vindo, Willy. Poxa, uma apresentação dessa eu fico até com medo de decepcionar. Mas o prazer é todo meu, Josi e Luana, de estar aqui de novo com vocês, né? Acho que é minha terceira participação aqui. É sempre uma alegria, sempre uma alegria. E o nosso tema de hoje é justamente falarmos sobre arte. A arte como uma forma de expressão. Parece uma coisa que fica distante da gente, né? Mas eu não lido com arte. Será que não? Willy, como eu posso me expressar através da arte e o que exatamente eu expresso? Josi, a arte, ela é vida. O ser humano faz arte, compartilha da arte, sorve a arte desde que é ser humano, desde que descemos das cavernas, das árvores, né, para habitar as cavernas e deixar nosso registro, a nossa pegada no mundo. A arte é vida, a gente se expressa e eu acho que o verdadeiro objetivo, pelo menos o objetivo mais contemporâneo da arte, é sensibilizar o ser humano. Tornar o ser humano mais ser humano. Tá? É uma coisa que, se a gente pensa, a gente começa a talvez valorizar mais. Porque, veja bem, um cavalo é um cavalo há 1000 anos, há 2000 anos, há 5000 anos, há 10.000 anos, o cavalo é o cavalo. Né? Ele relincha, ele corre, ele é um animal muito possante, muito bonito, mas ele é igualzinho. E o que nos diferencia desse cavalo e de todos os outros animais e espécies é justamente isso, é poder produzir conhecimento, produzir arte para deixar para a posteridade, para que a posteridade possa ser um pouquinho melhor do que nós fomos, né? Eu produzo o meu conhecimento, produzo a minha arte, deixo lá nas paredes das cavernas em forma de pintura rupestre para significar alguma coisa para quem vier depois de mim, né? Para mim mesmo, em primeiro lugar. Quem acende a luz é o primeiro a se iluminar, né? Mas também para o outro. Eu sempre digo, né, que o que eu escrevo, primeiro tem que fazer bem para mim. Ah, Willy, você ganha muito dinheiro com o que você publica? A resposta é não. Tá? Não vou dizer que não ganho nada financeiramente. Ganho, sim. Né? Mas não é isso que me move. O que me move é a transformação que o que eu escrevo causa primeiro em mim. E sempre me transforma. Sempre me transforma. Quando isso faz sentido para outras pessoas, né? O Luan tá aqui, tá lendo o meu romance, me mandou um depoimento lindo esses dias, né? Poxa, aquilo se torna muito maior. Eu digo, caramba, isso não vale só para mim. Eu percebi isso quando eu ganhei meu primeiro concurso literário. Eu escrevi um poeminha para uma namoradinha da adolescência, tá? Que foi mandado depois para um concurso lá no Rio de Janeiro. E ganhei um primeiro lugar num prêmio. Tinha Ferreira Goulart no júri daquele prêmio. É um dos maiores poetas brasileiros. Ganhei um prêmio em dinheiro bom, ganhei uma premiação interessante. E eu digo, olha só, eu refleti isso com 18, 19 anos de idade. Digo, o que eu escrevi para uma menina específica lá do interior da minha cidadezinha. Eu escrevi para ela, pensando nela. Né? Ela leu, gostou, adorou. E isso foi lido por pessoas que não tinham nada a ver com a história, nem com a minha paixão, nem com o meu conhecimento de mundo. Foi lido lá no Rio de Janeiro a ponto de me premiar, né, com um valor monetário. Eu comprei meu primeiro computador, eu comprei com esse valor, me lembro muito bem. E a ponto de dizer, poxa, isto é arte, isto vale não só para a menininha lá do interior de Cotiporã,
mas para a humanidade. Quando você tem noção de que o que você faz artisticamente pode valer não só para ti, para quem você fez, mas para a humanidade, isso se torna muito maior. Então isso é vida, Josi. Tentando responder a tua pergunta, que não foi nada fácil de arrancada, né? Eu acho que arte é vida, arte é catarse, arte nos aproxima da nossa consciência e de um ser humano melhor. Pelo menos assim eu penso. A Clarice Lispector, ela dizia, né? Eu tenho noção de que o que eu escrevo não vai mudar nada, né? Pro mundo, assim, pro mundo macro. Realmente, eu também acho isso, né? Acho que pro mundo macro não vai mudar muito. Mas quando eu vou numa escola e vejo um aluno de 16, 17 anos e me diz, o teu livro mudou a minha vida, o teu livro me abriu uma visão de mundo que eu não tinha e não teria se não fosse por o que você escreveu, cara, isso vale muito, né? Eu digo, valeu ter chegado até aqui, valeu a pesquisa, valeu esses anos todos labutando, valeu os 3, 4, 5 mil livros que eu li na minha vida para chegar naquele texto, né, condensado, para mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que aí a gente encontra um sentido maior do que nós mesmos, né? E eu acho que isso vem de encontro à proposta aqui do programa, da tria, da consciência, da psicologia e da própria arte. Willy, a gente faz arte de outras formas no dia a dia, mesmo que eu não faça um curso de pintura, de escrita. Será que a gente tem outras formas de usar a arte? A gente consome arte o tempo inteiro. Porque te ouvindo é lindo, mas se eu não escrevo, eu me sinto distante de chegar nisso que tu sente, dessa conexão. De que outras formas, então, eu poderia pensar que talvez eu tenha esse contato? A gente precisa tirar essa ideia de que todo mundo precisa ser artista. Para poder viver essa expressão. Não há necessidade. O que a gente precisa é aprender a sorver a arte, né? E todo mundo sorve a arte em algum momento. Desde da dona de casa que assiste a novela da Globo, lá das 9, ou das 6, ou das 7. Quem assiste a sessão da tarde. Ah, mas isso não é arte. Claro que é. Claro que é arte, né? O cinema é arte. Uma novela é arte. Uma pintura é arte. Então, arte é sempre algo muito pessoal. Se toca em mim, se me transforma, é arte. Mas mais importante do que produzir arte é saber, primeiro, sorver a arte. Eu sempre digo, Josi e Luan, que eu me orgulho muito mais dos livros que eu li do que dos livros que eu escrevi. Tá? Eu escrevi 20 livros, mas eu li 4, 5 mil livros. Eu me orgulho mais desses que eu li do que dos que eu escrevi. Por que quando eu estou envolvido com arte, seja como artista ou como um telespectador da arte, isso pode acionar e me transformar ou expressar algo dentro de mim? O que acontece internamente? O que a arte faz internamente com a gente? E eu acho importante falar isso porque é uma ferramenta que todos temos acesso, muito pouco usada, com consciência, né? Com consciência. Eu estudei filosofia à maneira clássica. Ou seja, eu estudei os gregos antigos, que na minha humilde opinião é o que de melhor a humanidade produziu até hoje. Ali nasceu a filosofia, ali nasceu a democracia, tudo que a gente tem hoje como alto, como caro para as sociedades hoje foram criadas ali, tá? E esses gregos antigos, estou falando lá do tempo do Parmênides, Heráclito, Sócrates, Aristóteles, essa turma aí, eles tinham uma palavra, um conceito chamado catarsis. Catarsis, que significa algo parecido com uma descarga, uma potente descarga emocional provocada geralmente por uma obra de arte. Tá? As pessoas iam assistir uma peça de teatro grega antiga e que poderia levar 10, 12 horas, uma peça grega antiga, e eles tinham a noção de que eles tinham que sair daquele momento transformados, para melhor de preferência. Tá? Isto é catarse que a gente fala hoje, vem do grego catarsis, que significa isso, uma descarga emocional que vai fazer você olhar para dentro de si e se transformar, se melhorar, se purificar.
tá? Os gregos antigos, eles não concebiam o conceito de entretenimento. Não havia no vocabulário, no dicionário deles, esse conceito, essa palavra. De fazer passar o tempo por passar, né? Tudo que eles fossem fazer tinha que melhorá-los de alguma forma. E a arte era uma das principais ferramentas para isso. Então, a arte trabalha com símbolos, com metáforas, com figuras de linguagem, coisas que, às vezes, num primeiro momento, você não identifica logicamente, mas que vão falar com a tua alma, com o teu inconsciente, e vão trazer versões melhores de ti à tona. Tá? Um bom poema, falando aqui da minha arte, né, a literatura, um bom poema, as pessoas dizem, eu ouço muito isso, eu não leio poema porque eu não entendo poema. Poema não é para ser entendido, ele é para ser sentido. Aquelas figuras de linguagem, aquelas imagens provocadas pela junção de palavras, elas vão falar com o teu interior, com o teu intelecto, com o teu inconsciente, às vezes, e vão te melhorar, né? Vai te tornar uma pessoa mais sensível, mais paciente, mais amorosa. Você vai ter um domínio da linguagem maior. E a gente falava antes aqui do programa, né, Josi? O poder da comunicação. Eu sempre digo nas palestras para jovens que uma pessoa que sabe se expressar hoje, ela tem quase que um superpoder. Uma pessoa que sabe chegar numa entrevista de emprego e se expressar bem, mostrar confiança, mostrar que sabe o que está falando, ela está a milhas na frente de outra pessoa. E é um paradoxo muito interessante que a gente vive hoje, porque a gente nunca teve tanto conhecimento, tanta informação, literalmente na palma da mão, mas ao mesmo tempo de uma superficialidade assim assombrosa. E pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, elas percebem logo quem está sendo superficial e quem tem estofo, quem tem bagagem, né? Se eu estou contratando uma pessoa para trabalhar na minha equipe, é óbvio que eu vou querer uma pessoa com mais profundidade, com mais estofo, do que uma pessoa superficial, né? Eu não quero só alguém que saiba apertar o botãozinho. Eu quero uma pessoa que sabe a hora de apertar o botãozinho. E qual botãozinho apertar. E para isso ela precisa ter conhecimento, né? E a leitura te dá isso. A arte te dá isso de uma forma legal. Não só a leitura, mas eu sou uma pessoa suspeita para falar, mas eu acho que a leitura te dá uma bagagem, nesse sentido da palavra, do verbo, que nenhuma outra arte te dá. Hoje em dia a gente vê, que nem tu disse, essa ideia ali dos gregos não ter a ideia de entretenimento, né? Hoje em dia, se a gente for contar nos dedos, é menos de 5% da população que escolhe por uma arte ao invés do entretenimento. Falo assim, pelo menos das pessoas que eu convivo, prefere, sei lá, assistir um filme que fala de muito assassinato, ou de sexo, ou de droga, do que ver um pôr do sol, por exemplo. Pra mim, na minha opinião, o pôr do sol é a arte mais linda que existe, porque todo dia tem uma imagem diferente. Só que assim, a diferença de tu ver um pôr do sol e tu assistir um filme que fala de matança é o sentido que isso traz pra nossa vida. Eu acho que assim, é um tema que a gente pode abordar de uma maneira mais profunda, porque a gente nunca viu tanta gente com um vazio existencial imenso. E isso nos leva a pensar assim, que esse tanto de gente com depressão, esse tanto de gente com ansiedade, esses tantos problemas de saúde que a gente está vendo hoje em dia, de que alguma coisa a gente está deixando escapar em relação à vida. Alguma coisa a gente tem que parar para prestar mais atenção, alguma coisa tem que parar para prestar menos atenção, eu acho, mas alguma coisa nova a gente tem que aprender sobre a vida. Porque, cara, do jeito que a gente está vivendo, não está dando certo, né? A gente vê as situações no geral, não está dando certo. Então eu gostaria de pedir assim para ti, Willy, como é que a arte pode falar com nós para trazer esse sentido verdadeiro da vida? Não o sentido superficial das coisas, mas trazer o sentido verdadeiro das coisas, do momento presente, dessa conexão que a arte faz com a alma, né? Que dizem que a nossa alma é uma parte da vida que existe dentro de nós. Então, como é que a gente volta a ativar essa parte da vida dentro de nós através da arte? Assim, eu acho que isso é uma boa questão para a gente pensar. Sim, uma linda pergunta, mas também difícil de responder. Vamos tentar. Vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Primeiro, eu acho que tu matou uma charada ali, né? De cara, Luan. A gente não vive mais o presente. A gente não está presente, né? A gente está sempre com a cabeça ou no passado ou no futuro e quase nunca no presente. Então, por isso, de novo, eu
bato nessa tecla, eu insisto nisso, em que fazer literatura, produzir literatura é um estado de presença. Tá? Você pode muito bem ler 10, 20 páginas de um livro e tá pensando na conta que vai ter que pagar, no filho que tem que buscar na escola, no namorado que não te responde o WhatsApp, né? Você pode ler, e acontece com todo mundo, acontece comigo inclusive, né? E olha que eu me considero um leitor para lá de experiente. Mas acontece, você lê às vezes e tá pensando em outra coisa, não entender nada, tem que voltar às 10 páginas e ler tudo de novo, tá? Agora, eu te desafio a escrever uma linha sem estar pensando no que você está escrevendo. Ou seja, sem estar presente. Não é possível. Não é possível. Para escrever uma linha, você tem que estar pensando e refletindo e buscando as palavras exatas daquilo que você quer dizer. Ou seja, estar presente. Quando a gente produz arte, a gente necessariamente precisa estar presente. Por isso que eu digo que o primeiro a se iluminar sou eu mesmo quando eu faço arte. Porque eu olho para dentro de mim para escrever. Eu refino o meu espírito para botar no papel ou em outra expressão qualquer artística, né? Então, nesse quesito, Luan, fazer arte te obriga a estar presente e a olhar para o teu presente e para ti mesmo, tá? Primeiro. Segundo, você falou, né, da superficialidade do mundo moderno. Realmente, dados mostram que a gente nunca teve tanto entretenimento, tantas possibilidades de prazer, e ao mesmo tempo nunca fomos tão ansiosos e depressivos. O Brasil é o 4º país mais depressivo do mundo. E, se não me engano, o 1º ou o 2º mais ansioso do mundo, né? E, adivinha só, é um dos que mais consomem tecnologia, redes sociais, aplicativos no mundo. Então, quer dizer, uma coisa não está melhorando a outra. Pelo contrário, está causando mais ansiedade, mais dependência, mais depressão. Eu sei que tu é um cara muito espiritualizado, Luan, e tem uma frase, talvez tu conheça, que diz assim: nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. É o contrário, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Talvez esse seja o grande dilema, a gente não está entendendo isso. A gente está focando muito no material. E a verdadeira arte faz você olhar para a alma, para o espírito, para a consciência, para a inconsciência, para os porões escuros que nós temos dentro da cabeça, né? Tem algumas artes, algumas formas de arte, algumas expressões artísticas que botam o holofote, a lanterna, bem em cima desse escuro que você tem. E nem sempre isso é confortável. Nem sempre isso é confortável. Às vezes você... O Mário Quintana dizia que os bons livros, eles são espelhos. Tem um ditado latino antigo que diz homo homini spectrum. O homem é o espelho do próprio homem. Quando eu leio Shakespeare, que escreveu suas peças dramatúrgicas há 400 e poucos, quase 500 anos atrás, eu me enxergo de uma maneira que nem me olhando no espelho eu me enxergaria. Quando eu vejo o dilema lá do Hamlet, aquele espírito de vingança que ele incorpora, aquela dor, aquela angústia, to be or not to be, ser ou não ser, né? Pô, parece que ele escreveu pra mim, só que ele escreveu há quase 500 anos aquilo. Como é que pode isso? Isso ilumina partes da minha alma, do meu espírito, que nesse mundo superficial e corrido que a gente vive, permanece na sombra sempre. Então, a arte vem nesse sentido, iluminar as sombras, mostrar facetas nossas que a superficialidade da nossa vida não mostra. Isso pode ser muito bom, de modo geral é muito bom, mas pode causar algum desconforto. Sim, porque precisa existir um movimento do querer. Porque o livro está ali e a arte não precisa fazer nada, ela já é. Exatamente. Você é que precisa se permitir entrar em contato com ela. E exatamente. Entendo, Willy, que muito dessas fugas de ficar alguns minutos analisando uma tela, uma música, uma ópera, um pôr do sol, vai inevitavelmente fazer com que eu mergulhe para dentro. E o quanto nós estamos fugindo disso. Então, a arte já existe, ela já é em tudo. Mas cabe muito a gente se permitir olhar para essa profundidade. O que eu tenho percebido é todo esse processo da arte, e é só eu levantar os olhos que eu enxergo, ela me leva para um contato com o ser,
com o meu ser, que é o que tu fala, aquilo que já é. E hoje o que a gente observa é as pessoas muito ativas no fazer. É fazer. Os próprios aplicativos e redes sociais também é um fazer, e todo esse fazer geralmente está mais vinculado a um piloto automático. Então, não tem muita presença ali, não exige tanta presença, porque já está no automático, consequentemente não tem crescimento também. E a gente fica tão em volta e tão engolido pela essa necessidade do fazer com senso de urgência, que a gente desconectou de uma maneira do ser muito grande. E quando eu não coloco conexão entre o ser e o fazer, ou o ser e o estar, se forma um rombo ali no meio, um vazio muito grande que dá espaço para depressão, para ansiedade, neuroses, doenças, né? Então, acho que um trabalho muito forte que nós precisamos fazer é buscar essa nova conexão, retomar essa conexão do ser e do fazer. Da mesma forma, trabalhar o coração junto com o pensar, né? Unir esses dois poderes que se somam. Não é só ser, mas essa integração. Até porque, né, William, tudo que eu for fazer desconectado, eu faço sem amor, sem propósito, sem presença, sem porquê. Para quê? Só faço. Então, quando eu atinjo aquele resultado, não tem satisfação, não tem realização, não tem crescimento, não tem bem-estar. Então, eu vou continuar fazendo. Nada chega em busca disso. Então, a arte, ela vai te permitir uma ampliação de consciência e uma abertura para esse ser estar presente naquilo que eu faço no todo, né? Porque olha só, né, Willy, eu vou ler um livro só no fazer. Porque o Willy diz que tem que ler. Porque agora ele botou uma pedra no meu sapato de que se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso ter um bom vocabulário e preciso ler. Claro que eu nunca vou chegar nos 4.000 livros. Se eu chegar nos 400, já estou bem feliz. Mas ele botou uma pedra ali no meu sapato de que eu preciso ler. Se eu botar isso de forma do fazer, porque eu tenho que fazer, e sem conexão com o ser, eu não vou encontrar qual o verdadeiro significado e a mensagem que o livro transmite. Porque existem duas formas de leitura, né, Willy? Eu posso olhar para um quadro também e dizer, ai, que bonito, que cores legais. E não entender o que ele transmite. Assim como eu posso fazer parte de uma religião e não entender o significado dela. Eu posso ler um livro e não entender a mensagem. E eu vou achar o livro uma chatice, uma historinha superficial. Nada me prende. Então, eu acho que o que move sempre está vinculado com o ser. E o ser carrega um propósito, né? Que é do próprio autodesenvolvimento, da busca de si, que eu acho que é o maior propósito, né? Lu fala muito isso, da nossa busca aqui, né? Então, eu acho que a arte é uma expressão de alma, é uma expressão do meu ser, fora de mim. Então eu tenho acesso a mim a partir da interpretação e da conexão que eu vou ter com a arte. Mas para isso, né? O espelho. Mas para isso eu preciso me permitir estar presente, né? Para poder ver essas coisas. E eu não consigo acessar muitas vezes o ser a nível de pensamento. Se não entrar o sentir, que é do ser, eu não conecto, ele não vai me transformar. Eu acho que entra para a pergunta fundamental da vida, que deveria fazer todos os dias. Por quê? O porquê que eu estou fazendo isso? Exato. Essa é a pergunta filosófica original, né? O porquê que eu acordo de manhã? O porquê que eu como o que eu como? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho? E a gente vai parar para prestar atenção e se a gente seguir profundo nessa pergunta, eu digo por mim, que essa pergunta é muito desconfortável do porquê que a gente faz o que a gente faz,
que a gente está sempre buscando o reconhecimento. E o reconhecimento não como que as pessoas me admirem, mas o que é o profundo significado de ser reconhecido? É como se a gente tivesse uma autorização para viver. Um amigo me falou isso aí uma vez. Tu está buscando uma autorização no outro para que tu esteja vivo. E isso faz com que a gente saia sempre procurando fazer coisas. Por quê? Porque se tu me reconhecer, se tu me falar que eu sou bom, eu tô autorizado para viver. Só que por que a gente não pode se auto-autorizar a viver? A gente bota muito poder na mão dos outros, né? E isso aí tira automaticamente a nossa liberdade. A nossa liberdade, porque assim, cara, tu pode me querer morto. Isso não tem como me afetar. Sim. Fisicamente, logicamente. Se tu não deixar, né? Não, e logicamente não tem como me afetar. A nossa mente volta para tudo. A gente cria coisas e limitações e crenças e medos e problemas que não existem. A gente está acostumado a viver a nossa vida num lugar que ela não existe. A gente está acostumado a viver sempre na preocupação, sempre nessa busca do reconhecimento, que o outro me reconheça, e não vive. E não vive. Daí a vida, eu sempre gosto de falar isso, a vida vai passando, cara. A vida vai passando. Pode pegar assim, 90% das pessoas que chegam nos 60 anos, vai num bar, os caras lá falando, quando eu era jovem, cara, tu tinha que me ver. Cara, se eu tivesse continuado jogando bola, sempre vive em busca do passado, cara. E a vida acontecendo ali, o cara com 60 anos podendo ser o que quiser, vivendo na mente. Mas se eu tivesse feito aquilo ali, fica remoendo. E eu digo por mim também. Quando tu chega lá perto da morte, tu vê assim as coisas que tu deixou de fazer por essas besteira que a gente guarda na mente, tu vê o quanto a gente desperdiça a vida. Porque que nem a gente disse, a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, que não sabe quando vai acabar. Que pode acabar hoje, que pode acabar amanhã. A gente tá aqui pra quê? Qual que é o maior sentido da vida? É viver. E viver engloba se decepcionar, desconforto, conforto, alegria, tristeza, porque isso é a experiência da vida. Viver de forma integral, né? De forma intensa. Viver dentro de si. Porque eu digo assim, que a gente pode ter relação com todo mundo, relação com pai, relação com mãe, com professor, mas a relação mais importante que existe na nossa vida é a relação que a gente tem com nós mesmos. E isso nunca pode se perder. E aí que entra a arte, né? Exato. Pra fazer tu olhar pra ti e te reconhecer. Exatamente. Quando eu era adolescente, eu era muito inseguro. Muito inseguro. Eu dependia muito dessa aprovação do outro, que tu tá falando, Luan. E foi justamente a arte que me deu o pouco de segurança que eu tenho hoje. Eu digo, olha só, começa a ler esses grandes autores, tu entende que todo mundo é assim. Que mesmo aquele que está apontando o dedo para ti, dizendo não é assim, tu é ruim, tu está fazendo errado, ele também tem as fraquezas dele, ele também tem os defeitos dele, os medos dele, né? E aí quando tu começa a entender que está todo mundo no mesmo barco, que está todo mundo meio à deriva em algum sentido, aí tu perde essa necessidade aloprada de aprovação aí. Outra coisa que eu queria pegar, só para não perder o gancho, uma coisa que a Josi falou antes, né, dessa questão da presença, né, depois o Luan retomou também, para a gente fazer a arte e para sorver também, de alguma forma, a gente precisa de um elemento muito importante, que é o silêncio. O silêncio interior. Né? Ah, como assim o silêncio? Se eu gosto de música, música é barulho. Sim, mas você precisa fazer silêncio interior para ouvir os acordes, para ouvir a melodia. Né? Para ler um bom livro, eu preciso de silêncio. Para assistir um bom filme, eu preciso me permitir entrar naquela história. E para isso eu preciso fazer silêncio interior. E as pessoas hoje têm verdadeira ojeriza do silêncio. Elas têm medo do silêncio. Parar para assistir um pôr do sol, eu também sou fã do pôr do sol, Luan. Eu moro no 17º andar de um prédio, eu pego um pôr do sol lindíssimo lá da minha sacada. Quando eu estou em casa, eu paro tudo que eu estou fazendo para assistir o pôr do sol, porque eu adoro aquele momento. E é o momento que eu faço silêncio. Se eu estou com uma música ligada, eu desligo para ouvir o meu silêncio, para ouvir o silêncio do mundo, para ouvir o silêncio do sol. E é um movimento que as pessoas parece que não estão dispostas a fazer. Quando a Josi falava, eu me lembrei de uma lenda, uma historinha, uma lenda do folclore, né? Diz que quando o Pizarro foi um conquistador espanhol que tocou o terror aqui na América Latina e tal. Diz que quando ele chegou aqui, ele pagava, né? Pagava com um espelhinho, com alguma bobagemzinha, né? Os índios nativos, né? Para carregar as coisas, né? Porque ele queria chegar no Eldorado e caminhando, e dias, e dias. E diz que chegou um momento que os índios pararam.
pararam e sentaram. E não vou mais pra frente. Como não vou mais pra frente, seus preguiçosos? Eu pago o dobro pra vocês. Vamos, eu quero chegar. E diz que a resposta de um dos índios foi: não, nós corremos muito. Nós temos que sentar agora e esperar a nossa alma chegar. Nossa alma ainda não nos alcançou. A gente está mais rápido do que a nossa alma. Nossa, que lindo. Isso representa magnificamente a desconexão moderna que a gente vive. A gente está mais rápido do que a nossa alma. A gente tem que esperar a nossa alma nos alcançar. Só quando isso acontecer é que nós vamos poder sorver o silêncio, poder ver o pôr do sol de uma maneira completa e integral, ler um livro. As pessoas não conseguem mais ler, elas não conseguem mais parar 20 minutos para ler um livro, porque a cabeça delas está a milhas na frente da alma dela. Enquanto a gente não esperar a nossa alma nos alcançar, não vai haver conexão, não vai haver um ser humano integral e nós vamos continuar sofrendo. E nada vai ter sentido. Nada tem sentido. É o vazio, né? É o vazio. As pessoas falam assim: tô sempre com pressa, tô com pressa, vamos lá. Tá fugindo do quê? Exatamente. A pergunta é profunda: tu tá fugindo do quê? Ou buscando o quê? Tá com medo do quê? A gente, por isso que o que acontece? A gente não faz essas perguntas porque, voltando, é difícil, cara. Não, e hoje parece que é bonito dizer, né? Eu tô a 1000, eu não tenho tempo. Parece que é quase uma obrigação dizer isso. Se tu não falar isso hoje, é um valor, exatamente. Se tu não falar isso hoje, tu tá fora. Esse cara é alienado, ele tá, né? Se tu não disser que tu tá a 1000 correndo, que tu não tá dando conta que a tua agenda tá lotada, tu é um fracassado. Exatamente. Tu é um fracassado. O valor hoje é estar estressado, é ter problema pra resolver. Inclusive estressado, né? Ansioso, hoje em dia é normal. A gente vê, né, as pessoas que a gente admira como bem-sucedidos, o celular o tempo inteiro entrando mensagem. Esse cara é bem-sucedido, olha só. O telefone dele não para. Cara, isso é uma prisão que a gente criou. Uma prisão horrível, horrorosa. Hoje, o tempo, o silêncio do celular é um artigo de luxo hoje. E a gente não está se dando conta disso. A gente não está se dando conta que o maior luxo que eu posso ter é poder parar e ler o meu livro 1 hora tranquilo e imerso naquela leitura. Parar para assistir um pôr do sol no final da tarde. As pessoas não conseguem e acham isso bonito e pregam isso como valor. Uma conversa, cara, em família. Uma conversa. Quanto tempo não tem uma conversa em família sem o celular por perto? Exatamente. O próprio cozinhar é uma arte. Exatamente. Cozinhar. Mas vai vir gente. Não, eu tô cozinhando pra mim. Eu gosto de cozinhar, eu gosto desse prato, eu quero fazer um agrado pra mim mesmo. Eu acho que não tem... Por isso que, assim, não tem uma forma melhor de definir, assim, que quando tu entra no momento presente, tu experimenta Deus, porque Deus é a arte da vida em tudo. Quando tu tá no momento, tu vê a arte em tudo. Tu vê Deus em tudo se tu tá vivendo o momento presente. Tem uma frase que diz que Deus está nos detalhes, né? Eu falo isso pros meus alunos de escrita. A verdadeira arte está nos detalhes. É a escolha da palavrinha certa. É a luz que vai cair, né, em termos de fotografia e cinema, a luz exata, é um detalhe. A cena é a mesma, mas uma luz diferente em cima, uma palavrinha bem escolhida, uma frase torneadinha, é isso que faz a diferença. Isso é detalhe, isso é Deus. E às vezes tem que ter paciência, porque tem um exemplo muito legal disso e prático. Se tu pegar, sei lá, 11 horas da noite, tu abrir a tua janela e ficar olhando pro céu, diretamente tu vê o céu preto. Tu não vê nada. Se tu passar lá 10 minutos, vai aparecer uma estrela. Se tu passar lá 20, vai aparecer 5. Começa a ver os... Se tu passar 1 hora lá, tu vai ver o céu totalmente estrelas cadentes, né? Se tu olhar de primeira hora, tu não vê. Então a arte também é assim. Se tu lê um livro assim, corri, tu não vê. Mas tu ficar lá 1 minuto, vai ver coisas que não vê a olhar dos olhos normais, né? Mas é preciso ter um pouco de paciência, né? Claro. Que é o que é artigo de luz. Você tá vivo, você tá no presente, né? É preciso buscar. Porque você lê o mesmo livro 3 vezes, não é o mesmo livro. Exato. Mas o movimento de busca para tudo na vida, né? Ele sempre parte da gente, né, Willy? Existe alguma técnica de escrita que a gente poderia dar de dica para as pessoas para tentar essa conexão, mesmo não sendo escritor? Tem alguma coisa assim que tu trabalha com os teus alunos que a gente poderia deixar como... Sim. Assim, dá para dar 2 respostas diferentes, tá? Uma a nível de leitura, tá? O leitor só vai se tornar leitor pro resto da vida quando ele sentir prazer na leitura. E para que haja prazer, tem que haver identificação. Dificilmente eu vou gostar de um livro, de uma história que não tem absolutamente nada a ver comigo. De um personagem que não tem nada a ver comigo,
que gosta de valores opostos aos meus, que vive numa realidade completamente diferente. Willy, então isso seria dizer que uma distopia, um livro futurista, nunca ninguém vai gostar desse livro? Não estou dizendo isso. Mesmo que o mundo seja completamente diferente, o personagem é humano e vai expressar emoções, medos, paixões iguais às tuas de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Para se tornar leitor é preciso haver prazer e, consequentemente, identificação. Senão o leitor vai ser leitor até acabar a prova, até entregar o trabalho, acabou a prova, morreu o leitor. Tá? Leu lá o Machado de Assis porque foi obrigado. Eu canso de ouvir isso em escolas. Tá? Leu até que entregou a prova. Entregou a prova, morreu o leitor. Eu me tornei leitor quando eu comecei a sentir prazer na leitura. Quando eu fui liberado de ter que fazer ficha na prova, preencher a ficha de perguntas. Quando acabou isso, eu me tornei leitor e comecei a ler por prazer, e hoje sou um leitor assíduo. E para a escrita, Josi, eu falo para todo mundo em escolas, universidades, eventos que eu participo, escrever é extremamente catártico. Por conta disso que eu falei, né? Você precisa estar presente. Willy, mas eu não quero ser escritor. Não tem problema. Escreve um diário. Escreve uma carta para ti mesmo daqui a 10 anos. Escreve uma carta para o teu pai, para tua mãe que já faleceram. Né? Você consegue olhar para dentro, você consegue se organizar de uma forma que você não consegue se não for assim. Então, escreva um diário. O diário é um hábito fantástico. Eu mantive o hábito do diário durante toda a minha adolescência. E é muito engraçado hoje, de vez em quando eu pego o diário e leio, né? Olha só como eu pensava, né? E hoje eu penso inversamente o oposto, mas tudo é uma trajetória e é legal acompanhar essa trajetória, né? Tem uma outra historinha que diz o seguinte, né? Um cara, ele começou a construir uma casa feita de cacos de vidro, lá no interior da Espanha. E durante muito tempo as pessoas da comunidade disseram, que deu nesse cara, ele tá louco, né? Ele catava caco de vidro em todas as cidades ao redor para construir aquela casa. Ele sonhou com um anjo e o anjo disse para ele fazer isso, né? Construir uma casa feita de cacos de vidro. A comunidade inteira taxava ele de louco. O que ele estava fazendo? Só que quando ele terminou o projeto dele, aquilo ficou tão lindo que hoje é um ponto turístico daquela região da Espanha. Pessoas do mundo inteiro vão ver a casa feita de cacos de vidro, né? Isso é uma metáfora da nossa vida. Às vezes a gente vai empilhando um caquinho no outro e quando a gente está no meio do processo a gente não entende aquilo. Parece que aquilo não faz muito sentido, que aquilo não é bonito. Mas lá na frente, quando a gente concluir aquilo, a gente vai ver, poxa, olha só que obra linda que eu estava fazendo e que bonito que ficou no final, né? Nós somos feitos, nós somos uma colcha de retalhos, nós somos uma casa feita de cacos de vidro, totalmente fragmentados. Mas a gente só vai ver o sentido lá na frente. E a escrita te dá isso, né? Essa possibilidade de acompanhar e depois revisitar essa construção desse castelo, sim, né? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, Josi, escrever é uma das melhores terapias que alguém pode fazer consigo mesmo, né? Sim. Se entender, de botar no papel, de revisitar aquilo. Não preciso querer publicar um livro, não tem problema. Mas eu me ilumino primeiro, né? E eu me entendo melhor a partir disso. Eu costumo indicar uma técnica também quando eu tenho alguma questão, né, uma dúvida, algo que me remete a medos e memórias, enfim. Pega um caderno e escreve 10 minutos, mas tem que ser 10 minutos sem parar sobre aquilo. Porque a tendência é, nos primeiros minutos, tu escrever aquilo que já está no nível bem consciente. E depois acontece uma coisa muito louca, muito mágica, assim. Tu começa a acessar, o inconsciente começa a vir. E tu começa a escrever coisas que antes tu não escreveria. Tu não sabe de onde vem aquilo. Porque a gente acessa realmente outro nível de consciência. E esse pode ser um grande conselheiro para a nossa busca de solução para os nossos problemas, nossas dúvidas, nossos medos. Então, eu recomendo muito, assim, que
comece a escrever. A arte, ela trabalha muito com o inconsciente, né? Muito. Os símbolos, né? Ela traz o oculto, Exatamente, né? exatamente. Dizem, tu sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, né, Josi? Mas já vi isso em algumas literaturas, que nós somos 5, 10% de consciência. Sim. E 90 e poucos por cento de inconsciência. Então, no momento que a gente consegue acessar esse inconsciente, a gente faz muito mais, a gente reage muito mais inconscientemente do que conscientemente. Exato. A gente compra por impulsos inconscientes, a gente se apaixona por impulsos inconscientes. No momento que a gente consegue entender isso e trazer isso, passar pelo filtro da consciência, nós melhoramos muito a nossa vida. Os vícios são todos inconscientes. Não existe um vício consciente. Eu sei conscientemente que eu não posso beber, que eu não posso fumar, que eu não posso me drogar, que eu não posso comer muita porcaria. Mas o meu inconsciente é que me comanda. E aí é um problema. E o nosso inconsciente, ele é muito lacrado, sabe? Ele não quer que os conteúdos saiam daí. Exato. Porque o ego se sente ameaçado. O que vai acontecer comigo se esses conteúdos vierem para a consciência do ego? Exato. Então, o que acontece? De forma direta, a gente não consegue acessar ele. Por isso que quando a gente escuta alguém que está falando de um problema, para quem está escutando de fora, é óbvio a solução. Porque muitas vezes a gente não vai perceber o óbvio. Por quê? Porque ele está ali encoberto pelo inconsciente. Tá na sombra. E a única forma de acessar o inconsciente é através dos sonhos, da arte, da escrita. São formas onde eu dou uma trapaceada, assim. Tu abre uma brechinha, né? Tu abre uma luz ali. Eu vou meio disfarçadinho ali, me trago esses... Então, vem muitas coisas e junto com isso, muitos insights, muita expansão de percepção das coisas. Nossa, como que eu nunca me dei conta disso? E olha que interessante. Se eu não percebo, porque está no meu modo inconsciente, e tu chegar para mim e falar... Tá, Josi, mas tu não tá percebendo isso? Eu vou dizer, não é. Eu não aceito aquilo, porque bloqueia. Então tem que ser um trabalho muito interno. E a pessoa tem que querer, né? De mergulho mesmo, senão a gente não acessa esses conteúdos. E vivemos reagindo a partir deles, vivendo a partir desses padrões inconscientes, sem saber o que eu tô fazendo, né? Exatamente. Não dizem, né, Josi, que, por exemplo, uma pessoa viciada em qualquer coisa... Ela só vai... não adianta mandar para uma clínica se ela não quiser se tratar. Porque ela vai sair de lá e vai continuar fazendo. Se ela for obrigada, ela vai lá e vai fazer. É a mesma coisa com a arte. A mesma coisa eu obrigar você a ler um livro. Não. Se eu não quero ler, vou ter que ler porque estou sendo obrigado, aquilo não vai me mudar. Tem que partir primeiro da pessoa. Porque na arte, na verdadeira arte, o leitor, o espectador, ele é um coautor daquela obra. Ele está construindo aquilo. Com certeza. Junto, né? Não é uma atividade tão passiva quanto se imagina. Ele associa com a história dele o tempo todo. Exatamente. Tá ali o roteirinho, o mapa, mas o leitor vai construir de acordo com a sua bagagem. Então, de certa forma, ele é coautor daquela obra. Um filme, uma obra de arte qualquer, um quadro, uma escultura, uma peça de teatro. Ele vai botar a sua experiência pessoal ali e aquilo vai tocar ele de maneiras diferentes. Sim. Agora, se ele está fechado para isso, se ele não está afim, não vai rolar. É como mandar um alcoólatra se internar por 2 meses numa clínica e ele tá lá só pensando que a hora que sair ele vai encher a cara. É a mesma coisa. Não vai surtir o efeito esperado. Primeiro a pessoa tem que saber o que ela quer e querer fazer aquilo, senão não vai funcionar. Não, né? É o que move a vontade, né? A vontade. A vontade de potência, né? De se, exatamente. De se melhorar, de evoluir, de se curar, de expandir. Ter um pouco de disciplina nesse processo também, né? É importante. O que se faz na vida sem disciplina? Não se faz nada, exatamente. E a gente tem, como a gente falou no início, né? A gente tem todo o prazer, todo o lazer e essa facilidade do nosso tempo acabou nos enfraquecendo em termos de disciplina. Eu não preciso mais levantar da TV, do sofá para trocar o canal, eu não preciso mais nem levantar para acender a luz, eu só falo para a Alexa, ela acende ou apaga, eu falo aqui com a Alexa, ela liga o ar-condicionado, quer dizer, tá tão fácil a coisa
que isso tirou talvez uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é a disciplina. Isso vai nos tornando fracos, preguiçosos, lentos, em suma, miseráveis. E o movimento da busca, né? Exatamente. Cadê o movimento da busca? O movimento, né? Que é o que move a vida, Sim. como o Luan falou primeiro, né? Eu não preciso mais nada. Eu não preciso mais nada. Aí a gente vê, às vezes, né, filhos de pessoas super bem-sucedidas, pessoas ricas, que não fizeram nada da vida, e a gente pensa, pá, eu se estivesse no lugar daquele, meu Deus, Deus dá asas a quem não sabe voar, Deus dá dentes a quem não tem, dá nozes a quem não tem dentes. Mas, aí que tá, será que se tu estivesse naquela mesma situação, com todas as mordomias, com todas as coisas, só num estalar de dedo, será que tu iria te movimentar e ser quem tu é hoje? Exatamente. A gente não tá sabendo lidar com essa nova era, porque eu digo assim que eu acho que a batalha externa, a busca por uma coisa externa, a busca por uma saúde externa, não é tão difícil quanto a batalha que a gente tem que enfrentar interiormente. Exatamente. Porque assim, quando fica tudo muito fácil, falta o sentido, e o sentido a gente encontra dentro de nós aqui. Como a gente foge muito dentro de nós, porque eu falo assim, eu sei que é muito bonito a gente falar dessa felicidade, que a vida proporciona da alma e coisa, mas a gente encarar nós mesmos, cara, tem que ter uma coragem desgraçada, porque assim, ó, tu vai ter que ficar nu, muito vulnerável, tu se sente muito vulnerável, e isso não é uma fraqueza, mas isso te coloca à prova do que é ser um ser humano. Isso coloca a prova do que é ser a vida, porque eu digo assim, pra mim foi pior uma depressão do que um tumor no cérebro. Porque o tumor no cérebro é uma coisa, é uma prática. Palpável. Só que a depressão, esse vazio interior, essa falta de sentido, é uma coisa difícil pra gente lidar nessa nossa era. Por isso que a gente tem que muitas vezes assim focar na relação que a gente tem com nós. Porque assim, o mundo inteiro nos cobra tudo. E vai. Se o cara tá lá na depressão, cara, eu já tive ali. O cara não tem vontade. O cara não tem vontade. Só que assim... Isso é fácil pro outro dizer, né? Vai e faz, mano. É por isso que assim, que é um respeito máximo pelo caminho de cada um, porque cada um sabe interiormente o que passa. Porque é muito mais difícil essa batalha interior do que a batalha externa. Eu acho que nunca se viu tanta depressão e ansiedade ultimamente, porque ultimamente a gente lutar pela sobrevivência, pelo conforto, muito mais arduamente. O dia que ficou tudo muito fácil, que as pessoas se obrigam a olhar para dentro de si porque faltou propósito, faltou sentido. Cara, agora não tem mais que fazer as coisas para minha sobrevivência, o que eu faço? Por isso que tá tendo tanto problema. Uma supervalorização do ego, né? A gente tem um ego assim. Se a pessoa não reparou que eu tô com uma roupa nova, meu Deus, aquilo já me abala de um jeito que eu fico em depressão, porque a pessoa não reparou que eu comprei ou que eu cortei o cabelo. E sabe que eu tava pensando aqui enquanto falava, Luan, rituais de iniciação de escolas iniciáticas antigas tinham justamente isso, né? O símbolo, simbolicamente, matar e enterrar o ego. Matar e enterrar o teu antigo eu. Né? Botar na terra, botar dentro de um caixão mesmo. Né? E ficar lá umas horas para depois renascer diferente, como uma fênix, e com esse ego tão inflado. Morto. Enquanto ele estava falando, porque é tão difícil, né? Porque para mim entrar nessa profundidade interna, eu vou ter que me desfazer de tudo que tem ali dentro. Eu vou ter que abrir um espaço para essa nova descoberta. Então muita coisa vai ter que morrer. As minhas crenças, minhas verdades, os meus valores vão ter que se transformar para que esse novo eu se forme. E ali que está a dor. Muita expectativa. É a dor da morte, né? A gente quer muito e quer o tempo inteiro. Eu lembrei agora de uns versinhos do Fernando Pessoa, né? Não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas mais ou menos ele diz assim: ao que a felicidade é sol, virá a noite. Ao que a alegria é riqueza, o ouro irrita a pele. Mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Né? A gente está o tempo inteiro esperando coisas. E nem sempre a vida acontece como a gente quer. E quando não acontece, meu Deus do céu, cai o mundo. Caos. Eu entro em depressão, eu não sei mais o que fazer, eu fico sem chão. Sim. Então, na verdade, isso é Sêneca também, né? Sêneca dizia isso, né? Fazer sem esperar, plantar sem esperar pela colheita. Se a gente conseguisse essa liberdade, porque isso é uma liberdade também, né? Se a gente alcançar esse estado de liberdade, de fazer pelo prazer do momento, entregar, pelo saber entregar. Se entregar ao movimento pelo movimento e não criando tanta expectativa ilusória,
a gente seria bem mais feliz. Sim, nós sofremos pelos nossos delírios. Essa necessidade assim absurda de controle, ela sempre esconde um medo. A gente falou isso, a minha mãe, a semana passada, que a gente tem muita vergonha em olhar para nossas sombras, olhar para nossa parte que seria mal. Só que a nossa parte mal é sempre uma criança apavorada, é sempre uma criança com medo. Essa busca de reconhecimento, essa busca é uma criança com medo. Porque se a gente não tivesse medo, por que a gente precisaria controlar as coisas? Porque onde existe o medo, não existe fé. A gente tem essas duas opções para tudo na vida. Olha que interessante essa metáfora que tu trouxe agora juntando com o Willy, né? Dá para pensar o porquê que a arte cura, né? Porque a arte trabalha a criança. Exato. É o lúdico. É o lúdico. A arte é E aí ludicidade, ela vai né? curar essa criança. Faz muito sentido, né? Total. Sabe que eu vejo muito nas escolas, as criancinhas pequenas, elas adoram ler. Eu tenho um livro meu infantil, Bisbilhoteca, que eu escrevi pro Ícaro quando ele tinha 8 anos, meu filho. É o meu best-seller, tá? Na 8ª edição já, meu livro mais vendido. E as crianças pequenas ali, 6, 7, 8, até 9 anos, elas adoram ler. Esse mito de que as crianças não gostam de ler não é verdade. Porque elas têm essa ludicidade, né? Essa brincadeira. As crianças são poetas. E os poetas são crianças. O que é um poeta senão uma criança se divertindo com as palavras, brincando com o sentido das coisas, invertendo a sintaxe, invertendo a lógica das palavras para criar as metáforas, Exato. né? As figuras de linguagem. O poeta, ele tem a criança interior muito, muito viva dentro dele. Só que a maioria das pessoas perdeu isso. Aí é o que acontece. Quando o adolescente chega ali nos 10, 12, 13 anos, parece que ele perde essa ludicidade. As crianças, os pequenininhos, eles são sorridentes, eles são amorosos. Tu chega na escola, eles te abraçam, eles te beijam, eles querem bater foto. Tu chega com os adolescentes, eles não dão um sorriso. Tu fala de fazer uma selfie, eles correm tudo, eles não querem, sabe? Eu não sei, há um abismo ali, que eu sinceramente não sei explicar ainda muito bem, né? Entre a beleza da infância e a maturidade do mundo adulto, né? Esse abismo da adolescência, a gente precisa entender melhor, eu acho, para tentar preencher do jeito certo. E com certeza não é esse aqui o jeito certo, né? As estatísticas estão mostrando que não é. E é ali que muitos se perdem. E eu acho que é ali que a gente tem que prestar muita atenção. Nossa, a gente teria muito assunto, né, Willy? Mas o nosso tempo está esgotando. William, tu tem alguma última mensagem que tu gostaria de deixar? Leiam. Sorvam arte. Quanto mais arte de verdade, né, gente? Não um mero entretenimento. Leiam bons livros, assistam bons filmes, né? Uma peça de teatro. Tem muita coisa, né, que a gente pode sorver e que com certeza vão transformar a gente para melhor. O mundo precisa se melhorar. Muito. O mundo precisa de pessoas melhores e a arte é um caminho para isso. A gente tá construindo um mundo muito esquisito, me assusta um pouco com o que eu vejo, o caminho que a gente está tomando, e a arte pode ser um antídoto contra esse futuro esquisito aí que a gente está perseguindo. É isso aí, pessoal. Para quem não conseguiu acompanhar nosso programa completinho, vocês vão no nosso Instagram, escreve Tria na Rede. Nosso perfil é um perfil com o logo azul. E no link da biografia do nosso Instagram tem os links que vão direto para o nosso canal do Spotify e o nosso canal do YouTube. E daí lá vocês vão ter esse programa completo e todos os outros. Vamos colocar o Instagram, o Willy vai falar pro pessoal ali, porque quiser te acompanhar. Willy, uili.oz. Willy.oz é o meu Instagram. É isso aí, o da Josi é @jositoigo e o meu é Toigo Luan, pra quem quiser acompanhar a gente na rede social também. Muito obrigada pela participação, Willy. Obrigado, Willy. Eu que agradeço, sempre um prazer bater esse papo com vocês. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todos os ouvintes para o lançamento do livro do Willy, então, A Pedra do Mundo, que será dia 10 de agosto, às 13h30. Onde, Willy? Ali no Sova Café, um café que tem ali no edifício Faros, né, ali pertinho da prefeitura, na esquina da Santos Dumont com o Alfredo Chaves, tem um café lindíssimo ali. Ano passado eu já lancei um livro lá, esse ano eu lanço de novo. É um lugar bem bacana, bem aprazível. Estão todos convidados para conferir A Pedra do Mundo, que tem muito a ver com tudo isso que nós falamos hoje aqui, viu? É um romance, um pano de fundo histórico, mas que mexe com a alma, com a consciência.
Com certeza. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até esse momento. Esperamos ter deixado algumas sementinhas no seu coração. Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigado, pessoal. Abraço.